canal História de Todas as Mulheres é um espaço onde você pode ouvir e contar histórias, refletir sobre segredos e alinhavar retalhos da vida. No canal História de Todas as Mulheres, eu, Teresa Roberta e Silvia Nonata vamos expressar nossas almas. Almas de duas mulheres que desejam expressar calorosamente sua paixão pelas histórias e suas protagonistas. Eu sou Fabiola Ribeiro, eu falo aqui de Juazeiro, na Bahia. Eu sou Bruna Hoffman. Me chamo Micaela Bezerra. Eu sou Edna Andrade, sou liderança quilombola, sou moradora do Quilombo Abelha, aqui do município de Carnaíba. Eu estou no sertão do Pajeú. Meu nome é Regina, mais conhecida como Gina, sou historiadora de formação. Meu nome é Júlia, eu tenho 28 anos, sou recifense, sou médica. Meu nome é Emily, eu tenho 19. Emily? Eu acabei de terminar o ensino médio. Elisma é uma jovem senhora de 53 anos, completados esse ano, canceriana. Tenho 2 filhos, uma filha e um filho, e sou divorciada. Eu sou Fátima, eu estou hoje na coordenação da certificação do Quilombo do Serrote, aqui em João Alfredo. Quando eu montei esse plano de parto com Dani, eu senti assim, eu estou protegida. Pronto, a minha sensação era essa, assim. Vai acontecer no meu parto o que eu quero, porque eu confio nessa mulher que vai estar comigo, né? Eu tenho o direito que ela esteja comigo, e eu confio que ela não vai, por exemplo, deixar que alguma violência aconteça comigo. Parir para mim, enquanto mulher, foi o grande portal que me devolveu para mim. Foi o início da volta para a minha existência, para quem eu sou, para o que eu vim fazer aqui nessa experiência da vida. Parir me deu isso de volta. Eu vivi 2 lutos. Um luto da expectativa, então a expectativa de segurar um bebê grande, gordinho, né? De um parto vaginal que viria direto para o meu colo. Eu tinha doula, as minhas médicas são do grupo da Fabiola, então são parteiras humanizadas, maravilhosas, enfim. E, de repente, eu estava com um bebezinho prematuro, longe de mim, eu tive alta e ela não. Então, eu cheguei na minha casa sem um bebê nos braços, com a casa toda pronta para recebê-la, mas ela não veio. Então, o primeiro luto que eu vivenciei foi o luto das expectativas. E o segundo era porque ela estava lá na UCI, né? Então, você chega, você não sabe como é que você vai encontrar. Então, você vive, assim, dias de muita alegria e dias de muito medo e muita dor. Eu tenho uma filha de alma e de coração. A Annelise é minha filha adotiva. E quando a Annelise estava no ventre da mãe biológica dela, a pessoa que abriu a possibilidade da minha filha vir para mim, Fabiola, não, peraí, tenha calma, porque a gente não sabe ainda o que é, a mãe dela tentou abortar. Eu disse, olha, meu coração já aceitou essa criança. Se ela vier sem perna, eu quero. Eu gestei, saindo do meu ventre, uma filha com problema de saúde. Então, para mim ficou muito claro que maternar, que gestar, que parir, que criar, é algo que está acima das expectativas sociais que a gente coloca sobre a maternidade. Até chegar hoje com 42 anos, foram 20 e tantos anos aí, passando por isso tudo em momentos diferentes. Isso foi o que mais me marcou, essa coisa de aceitar o meu estilo de vida, minha opção de alimentação, que eu, inclusive, tentei voltar a comer carne, né? Mas não desceu, a coisa não aconteceu. E o estilo de vida mesmo, essa coisa de acumular menos, essa questão de viver mais simples, né? Eu achava que era bom, né? Assim, para mim, eu ia ter menos trabalho para poder viver. Não viver no automático, né? Sair um pouco desse automático
é algo que para mim é muito importante, né? Fui descobrindo isso como necessário, né? Sair desse automático, buscar um tempo para mim, né? Um tempo para os meus processos, um tempo para olhar para as minhas questões, né? Reservar o meu momento, né? Seja o meu momento da minha terapia, o momento que eu considero que é o momento que eu olho realmente, paro e ouço, né? Consigo me ouvir, né? Então isso é fundamental. Um momento que eu consigo abstrair, né? Paty falou do livro, eu sou mais dos filmes e das séries. Do que a gente vai se despertando como mulher, e tudo isso é muito através da vivência, da experiência, do conhecimento, da busca, né? De você querer também essa clareza de perceber, e você buscar até o conhecimento, mas desses relacionamentos todos eles foram abusivos de alguma forma. Eu fui vítima de violência, de todos os tipos de violência. Patrimonial, não. Tirando o patrimonial, todos os tipos de violência. Violência física, sim. Né? Violência física, sim. Violência psicológica, violência moral, violência sexual, sim. Eu fui assediada por um padre na minha infância, né? Era aquela coisa do padre que era o amigo da família, e ele era recebido com festas todas as vezes que vinha da cidadezinha, era aqui o pouso dele, era na minha casa o pouso dele, e ele me botava no colo, ele pegava diferente. Eu saí nascendo, quando a ponta, como é que dizia, tá o carocinho, tal, tinha um nomezinho que falava, uma coisa que falava, ele pegava diferente, eu não entendia o que era aquilo, eu sei que eu me sentia muito mal, mas ao mesmo tempo era uma autoridade que eu tinha que respeitar. Nesse período de 3 anos, de um filho para outro filho, eu tive vários abortos. Abortos que o marido me dava comprimido para abortar. E aí, sabe em quem em cima ficava o peso? Meu. Esse peso era todo meu. O pecado, para mim, foi todo meu. Eu aprendi o que era sexo aos 6 anos, né? Com essa criança que eu falei. Sim, né? Eu não sabia o que era, inclusive, quando ela me mostrava, eu tremia, que ela colocava filmes, assim, violentíssimos, né? Para a mulher, né? Que era isso que o pai dela via. Mais adiante, eu já me protegia disso, né? Eu já me protegia. Então, se tinha alguém que queria fazer algo, beijo, abraçar com mais força, já me protegia. Quando antes, né, anterior quando o rapaz que me abordou ali foi com uma arma, né? Então, logo depois, eu não sentia o meu corpo. Na verdade, eu não senti o meu corpo durante, né? Para mim, era como se não tivesse acontecendo ali. Você se ausentou. Me ausentei, totalmente. Era como se eu fosse uma marionete para ele. E quando eu estava voltando, eu não sentia meu corpo ainda, era só como se eu fosse a minha mente. Eu só via meus pensamentos. Né? Que eu acho que eu estava em choque, na verdade, né? Sim. Eu acho que eu tive uma criação bem clássica para as famílias brasileiras. Aquela criação em que você tem uma família tranquila, em que nunca foi proibido falar em sexo, mas também não se falava, né? Se alguém em algum momento chegasse e falasse, seria acolhido. Mas por ser um tema de tanto tabu na sociedade, nós mesmos, nós os filhos, evitávamos falar. Então essa foi a forma como eu cresci. E foi assim que eu fui me descobrindo. Descobri muita coisa da forma como muitas mulheres começam, entregando o meu corpo para outra pessoa. E só com o tempo, com a maturidade, eu fui percebendo que o poder do meu corpo está, primeiramente, nas minhas mãos. Toda a sexualidade, a sensualidade que chegou até mim e existe em mim, foi unicamente por eu direcionar minha própria rota. Por eu ler, por eu
me permite ler, me permite estudar, me permite parceiras bacanas como vocês, tá lendo, tá observando, tá me reconstruindo. Porque quando você se dá a sorte de ter um parceiro legal, ótimo, a construção fica mais fácil. Mas, caso contrário, muitas se perdem no meio do caminho. Sim. Muitas se perdem no meio do caminho. Então, eu me acho uma mulher sensual, eu vivo do hoje, eu vivo das minhas boas lembranças, eu gosto de um mergulho na praia, eu gosto de um bom vinho, eu gosto de assistir um filme comendo pipoca, eu me observo e digo, hoje eu não estou lá, essa gatinha toda, mas ainda dá para dar um miadinho. Eu me acho assim, sabe? Eu me acho assim. E é uma coisa minha. E não adianta ninguém dizer que não existe, não, porque eu sou assim. Identificamos que eu estava com uma disfunção hematológica, né, sanguínea. Eu estava com a queda de plaquetas acentuadas, uma doença chamada púrpura trombocitopênica idiopática, mas ninguém sabia o que é que estava fazendo essas plaquetas serem destruídas no meu corpo. E só 2 anos depois, investigando em Recife, é que nós chegamos ao nome lúpus. E foi um impacto muito grande, porque eu não fazia ideia do que seria, nunca tinha ouvido falar essa palavra, mas minha mãe é enfermeira e todos os casos de lúpus que ela tinha cruzado na vida profissional dela tinha tido desfecho de morte do paciente. Então, para ela foi muito mais angustiante naquela época, né? Então, a morte era uma coisa muito eminente. E, aos poucos, nós fomos nos apropriando do que significava. É uma doença muito complexa, de se entender, de se compreender, mas a gente foi tentando entender. Naquela época a gente não tinha tanto acesso à internet como temos hoje, e a gente sabe que existem fontes muito seguras na internet que ajudam o paciente a compreender um pouco o seu diagnóstico e conseguir controlar melhor os seus sintomas. Eu sempre tive o sistema imunológico muito frágil, era aquela assim, passou uma gripe lá na calçada, eu estava puxando e asma, e era sempre umas alergias loucas, manchas na pele, que você não sabe o que está fazendo mal. Tem alguma coisa que está fazendo mal, tem alguma coisa errada, e não se sabe o quê. E se joga de um especialista para o outro, né? Vai no dermatologista, vai no alergologista, e os sintomas eles vão se misturando. Mas chegou nesse nome, doença autoimune, depois eu tive a gestação do meu primeiro filho, foi muito complicada, eu tive várias intercorrências, a gente brincava que se jogasse um compêndio de obstetrícia, o que desse errado ali eu estava tendo, né? Sangramentos, descolamento de placenta, o bebê com retardo de crescimento, na verdade eu estava tendo tromboses placentárias e a gente não sabia, diabetes gestacional, é como se o organismo tivesse todo descompensado. E nessas descompensações eles vão aparecendo como sintomas diferentes e os especialistas iam tentando lidar ali com o que estava aparecendo no momento. Primeira vez que eu escutei uma profissional, né, uma facilitadora de oficinas, contando histórias, eu fiquei fascinada. Essa história ainda está na minha cabeça até hoje. E eu só vim ler essa história 12 anos depois de tê-la escutado, e ela continuava reverberando na minha cabeça. E a partir dali eu disse, nossa, então se conta histórias para chegar no outro no meio do trabalho, numa roda, sentadas no chão de uma quadra, facilitando uma oficina. A introdução foi uma história. E aquilo me fascinou de tal maneira que eu disse, então pode sair da vida da minha mãe comigo, da vida da minha com os meus filhos, com os meus sobrinhos, né, e da sala de aula, e olha, numa oficina com professores, professoras, assistentes sociais, eu posso contar histórias. Algumas pessoas já devem ter ouvido os contadores de história falar assim, são as histórias que nos escolhem. Às vezes a gente ouve e fica com uma frase batida, né?
Mas não é não, é verdade. É tão verdade. No meu caminho de trabalhar com histórias, eu nunca consegui planejar muita coisa, minha gente. Hoje em dia eu já me aceito assim. Então, nunca aconteceu nos meus trabalhos de eu ter uma coisa assim muito planejadinha. Não, vou fazer tal atividade e vou contar essa história depois dessa, depois vou fazer aquilo. Não. Todas as vezes que eu tentei fazer isso, não deu certo. Até que eu me convenci que essa não é a minha natureza. O medo, ele sempre foi desafiador na perspectiva de que o que seria fazer, como seria se eu não tivesse medo, e o que aconteceria se eu enfrentasse esse meu medo. E na minha trajetória foi toda enfrentar as limitações e o medo, e eu posso garantir que são frutos que ao longo da conversa nós vamos compartilhando uma com as outras, são frutos hoje que eu sinto e saboreio de uma forma que, se eu não tivesse enfrentado esses medos, se eu não tivesse me dado a oportunidade de participar de uma ONG para ajudar outras pessoas, quando na realidade eu precisava desse apoio social, desse apoio emocional, e eu resumo tudo isso dizendo, eu me ajudei ajudando. Eu nasci no município de Cabo Santo Agostinho, eu sou cabense, morei minha vida inteira lá. E isso é Pernambuco, tá? Para quem está assistindo. Pernambuco, nordestina com muito orgulho. E a minha primeira ousadia de sair de Pernambuco, de sair do Nordeste, foi saindo para fora do Brasil. Hoje estou no Canadá, em Toronto, especificamente. Eu tenho uma vida assim bem, em termos de não só de residência, como até de atividade profissional, assim, uma constância muito grande, porque eu moro no Rio desde que nasci, nunca saí daqui. Nesses 57 anos de vida, eu morei em 2 bairros somente, né? Na minha primeira infância, eu morei em um bairro do Rio, e depois eu mudei aqui para a Ilha do Governador, e com 8 anos de idade, e até agora eu vivo nesse bairro. Então, nunca saí daqui. E em termos de emprego, de trabalho também, né, de profissão, eu sou farmacêutica, né? E iniciei minha vida trabalhando em hospital, que era a coisa que eu mais gostava. O hospital sempre me atraiu muito. E as pessoas têm assim, até acho estranho, né? Por quê, né? O hospital, ele me dá uma sensação de que eu estou ajudando alguém. Era essa a minha intenção quando eu fiz farmácia. Até me perguntavam se eu tinha feito farmácia porque era mais fácil do que medicina. Todo mundo que faz farmácia, enfermagem, é porque não vai conseguir, acha que não vai conseguir passar em medicina. E eu falava que não, eu quero manipular os remédios para poder trazer saúde às pessoas. Essa terminologia mãe solteira, mãe desquitada, mãe viúva, mãe casada, isso para mim não existe, existe mãe. Essas 3 palavrinhas é que existem. As consequências das 3 palavras é outro problema, entendeu? Então, eu nunca me senti assim, eu sou sozinha. Não, eu sou mãe e tenho condições de ser mãe, entendeu? Porque eu acho que isso é que é o importante, não é ser solteira, ser casada, ser viúva, ser desquitada, mal casada. Para mim não existe isso. Existia uma pessoa que eu crio com todo amor, com aquele amor incondicional. Para mim só existe isso. Enfim, a vida continua, ela vive feliz, e eu estou aqui até hoje, sendo que foi a maior coisa que pode acontecer a uma pessoa, foi o nascimento dela. Eu acho que eu me modifiquei, eu nunca pensei em ter tanto amor para dar, eu acho que eu dei a minha mãe 12 anos de vida com ela, isso é muito bom para minha mãe, que ela era enlouquecida por ela. Então, houve tanta coisa boa em cima disso, que eu acho que se eu voltasse de novo, aconteceria do mesmo jeito, se tivesse de acontecer. A única coisa que eu faria era ter outra, porque eu acho que uma só é pouco. Quando eu aceitei, eu entendi, foi o principal, né? O entender que eu tinha um problema e que eu tinha quem me ajudar. E essa pessoa que iria me ajudar não iria ficar decepcionada comigo, que seria uma médica, não estava ali diretamente ligada a mim,
eu consegui superar toda essa solidão que eu tinha, porque hoje em dia eu não tenho problema de falar com a minha família sobre isso. Ainda me sinto chateada, porque eu sei que eles ficam chateados, mas aí já não é mais questão minha. Eles têm que entender que eles não têm nada a ver com isso. É uma coisa acima, né, do que eles poderiam resolver para mim. Mas tendo uma ajuda médica, profissional, que eu sei que está ali para isso, eu não me sinto mais sozinha em momento nenhum. Momento nenhum. Eu sempre falo que o processo da residência foi algo que não me constituiu só enquanto profissional de saúde, mas que me constituiu enquanto gente, né? Porque é muito, enfim, é muito visceral, é muito nosso. E aí esses processos foram muito importantes mesmo para que eu conseguisse entender que esses laços sociais, né, familiares, os meus e das outras pessoas, elas são muito importantes para que a gente se sinta acolhido. Isso que Marcele trouxe, né, dessa sensação de solidão. O quanto que isso deve ter sido muito difícil de passar por todas essas questões, de conseguir pensar em todas essas questões sozinha, né? E o quanto que é importante a gente conseguir saber e que pode ser acolhido por outras pessoas, por nossa família, por nossos amigos, sem julgamento de valor, né, sem sensação de fracasso, né, de fragilidade sim, porque, enfim, é um processo de adoecimento que fragiliza a gente e é natural, e tem um processo cultural muito violento, né, que nos desumaniza, que nos tira qualquer possibilidade de sofrer, né, que a gente precisa ter uma vida. A gente precisa ter a régua que a gente precisa dar para a nossa vida, é a mesma régua para todo mundo, né? E quando a gente percebe que não, a nossa régua é única e é diferente de cada uma das pessoas que a gente conhece, acho que as coisas vão, enfim, tomando um outro rumo. No final, assim, que eu já estava fechando as etapas do tratamento, foi quando eu tive a segurança que tinha uma necessidade de falar. Eu acho que eu botei tanto na minha mente que eu tinha que ir naquele caminho, que eu só pensava em seguir e fazer. É tanto que uma das frases que eu utilizei para me fortalecer foi a primeira coisa quando eu mudei a frasezinha que a gente coloca no status do WhatsApp, né? O diagnóstico não é sentença. Eu escolhi viver. E aí eu fui. Comigo também aconteceu assim, de eu fazer todo o tratamento, e eu mesmo como psicóloga, eu só quando terminou, quer dizer, estava no meio, né, entre a mastectomia e a radioterapia, e nesse momento que eu já tinha feito a quimio, né, o que o meu foi primeiro eu fiz a quimio, depois eu fiz a mastectomia e depois eu fiz a radioterapia. Então, só quando eu já tinha terminado as 2 primeiras etapas, foi que é como se eu tivesse, isso que você está dizendo, tinha que seguir em frente. Então, depois que eu cheguei nesse momento de fazer a mastectomia, claro, tudo que isso significa fisicamente, foi quando eu me permiti ir procurar uma pessoa também para falar. É como se, eu já passei pelo pior, então agora eu posso ir falar. É como se antes eu ia perder força, não sei. Eu pensei nisso agora, quando você estava falando. Eu achei curioso, porque, né, você falou a mesma coisa que eu senti, que aconteceu comigo. Eu só fui procurar terapia, embora no lugar que eu fazia quimioterapia tinha, né, apoio psicológico e tal, mas eu não quis. Eu só quis depois que eu terminei a mastectomia, antes de começar a rádio. E eu acho que tem a ver com isso que você falou mesmo. O meu caminho no empreendedorismo começou bem como um desafio mesmo, um desafio pessoal, porque eu vinha numa fase da minha carreira em que eu não estava vendo mais a oportunidade de crescer, e eu queria alguma coisa que me trouxesse essa possibilidade de crescimento, que me desafiasse. Eu já estava há alguns anos como servidora pública, como jornalista, que é a minha área de formação, mas dentro de uma carreira que não tinha uma perspectiva de grande crescimento. A perspectiva era ficar o resto da minha vida funcional fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar. E eu percebi que não era bem aquilo que eu queria para a minha vida. E fui em busca de empreender para
para trazer essa novidade, essa perspectiva realmente de crescimento, de aprender alguma coisa nova. O desafio de empreender para mim, na verdade, assim, foi em 2 etapas. Eu empreendi em 2 momentos na minha vida e hoje eu digo que meu grande desafio era ser CLT, porque para mim não era natural, né? Venho de uma família onde os padrões eram ser CLT ou ser servidor público. Então, a gente vai que meio que naturalmente fazer uma faculdade, arranjar um emprego, ter estabilidade, aquela coisa. E eu comecei a perceber que aquilo não fazia meus olhos brilhar, né? Então, foi meio que querer ter um negócio há muitos anos atrás. E aí foi quando eu empreendi com um negócio físico. Eu achava que eu fazer alguma coisa que eu gostasse, eu iria ter sucesso, né? Porque a gente tem muito essa coisa. Não, faça o que você ama que você vai ter sucesso. Então, o que eu mais amava na vida? Livros e café. Então, botei uma livraria e uma cafeteria. E quando eu descobri que não tinha nada a ver. Se eu gostava de livros e café, eu tinha que ser cliente e não empreendedora da área. O caminho que eu escolhi para viver, eu acho que foi o melhor. Apesar de todas as decepções que eu vivenciei nessa caminhada, as escolhas que eu tenho feito têm sido as melhores, não só para mim, mas eu sei que para todos que estão, porque hoje na minha família eu sirvo de referência, os meus sobrinhos, primos, não sei o que, todo mundo já caminhou, ganhou o mundo, e eu sei que eu disse para essas pessoas de uma certa forma que isso era possível, porque o máximo que a gente via era aquele bairro, era trabalhar no bairro, era contribuir com o bairro. E eu disse, eu vou fazer isso aqui, mas vou fazer além do meu bairro, porque eu sei que eu posso fazer além. E assim foi. Tudo isso, eu olho assim, um pouco para o passado, e digo assim, poxa, eu fiz bastante coisa que nem que eu sonhasse naquela época eu achava que eu ia fazer. Mas, assim, nem sempre é fácil, não é fácil, e eu sinto assim que quantas pessoas ainda estão perdendo a sua própria vida nesse movimento de ajudar outras pessoas, de ter um mundo melhor, né, para todas as pessoas no mundo. Se eu não estivesse no quilombo do Serrote, eu estaria dentro de um ilê, em alguma luta, garantindo algum direito, porque isso mexe comigo. Eu sou bisneta de escravos. E, assim, o respeito, acima de tudo, a valorização da nossa cultura. E a gente está numa sociedade tão intolerante que ser negro incomoda, ser quilombola incomoda, ser pai de santo, ser mulher. Então, eu acho que eu tenho que combater tudo isso. Comecei no movimento de jovens, depois atuei no movimento de mulheres, né, enquanto já estava no movimento quilombola, mas também estava no movimento de mulheres em Pernambuco, inclusive eu fui coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, né, representando a região do Pajeú, né, e, assim, esses espaços, né, eu agradeço muito, né, ter feito parte tão cedo desse espaço, porque eu sei que se não fosse outras mulheres, né, que me levaram para esses espaços e que me levaram para a luta, né, eu talvez estivesse hoje em casa, cuidando da casa, do filho, né, enfim, que não é errado, né, tem mulheres que escolhem, né, essa vivência, né, para si, e está tudo bem, né, mas se fosse o meu caso, eu não teria acesso aos conhecimentos que eu tenho hoje, né, e isso é muito importante, porque o conhecimento, ele nos liberta, né, ele é libertador, ele é fortalecedor.
nós criamos este canal com o objetivo de compartilhar histórias. Ao narrar a própria história e ouvir as histórias umas das outras, a gente vai costurando retalhos que aos poucos vão dando um sentido maior à nossa vida. A gente vai tecendo coxas de histórias de amor. Um beijo. Beijo. Beijo, gente. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo, meninas. Um grande abraço. Verdade. Beijos para todas. Obrigada Beijos, a todos beijos. que nos ouviram. Enviem para todo mundo se vocês acharam legal, gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Eu agradeço muito também de poder ter estado aqui. E eu deixo, assim, eu gosto muito de cantar, né? Então, me veio muito essa música, então, só um pedacinho dela, né? Vim aqui para saudar sua força feminina, essa força delicada, mãe que me ensina. Gratidão.